Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 3, exercício número 39. Vamos ao enunciado. Para descongelar o gelo acumulado na superfície externa do para-brisa de um automóvel, ar quente é soprado sobre a superfície interna do para-brisa. Considere um para-brisa com espessura de 5 mm e condutividade térmica de 1,4 W por metro Kelvin. A temperatura externa ambiente é menos 10 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção é 200 W por metro quadrado Kelvin, enquanto a temperatura ambiente no interior do automóvel é 25 graus Celsius. Determine o valor do coeficiente de transferência de calor por convecção para o ar quente que sopra sobre a superfície interna do para-brisa, necessário para que o gelo acumulado comece a derreter. Bom, vamos aí começar a resolução identificando o que queremos determinar. Queremos determinar o coeficiente de transferência de calor por convecção para o ar quente, tá? Que está soprando na superfície interna. Então aqui ó, vamos entender o exercício. Aqui está o ar interno. Então o que queremos determinar é o coeficiente de transferência de calor aí, o HI interno. Quanto que vale? Então eu tenho, vamos entender o problema agora, né? Eu tenho o ar interno circulando aqui a 25 graus Celsius. Aí eu tenho a superfície aqui do para-brisa. Aí então o ar quente está perdendo calor aqui através do para-brisa. O calor passa pelo para-brisa. Aqui eu tenho a superfície externa, onde está o gelo, tá? O gelo derrete aí a 0 graus Celsius. Está sendo indicada aqui a temperatura T1 de 0 graus Celsius, que é a temperatura em que o gelo começa a derreter, tá? Aí se faz a consideração da pressão atmosférica que o carro está operando, o automóvel, de 1 atmosfera, tá? Para o gelo começar a derreter a 0 graus Celsius. E aqui fora eu tenho o ar externo a menos 10 graus Celsius, que está aí retirando calor da superfície. Então, a gente tem aí condições permanentes, né? Porque temos temperaturas uniformes. Então, a gente tem a condição aí de regime permanente. A gente tem as propriedades térmicas constantes. Temos aqui o H de convecção, o K de condução. Queremos determinar o H aqui de convecção interno. Então, propriedades constantes. Vamos desprezar a radiação tanto interna quanto externa, tá? Vamos considerar que aqui a gente tem convecção, condução e convecção. E temos aí a condição da pressão atmosférica aqui do carro a 1 atm para derreter o gelo. Então, para facilitar aí, como a gente tem transferência de calor por condições permanentes, a gente pode desenhar o circuito térmico, tá? Então eu vou desenhar aqui um circuito térmico para facilitar a resolução, tá? Que aí fica mais fácil de compreender o exercício. Então o circuito térmico está aí representado. Vamos colocar aqui as condições. Então eu tenho aqui temperatura interna, né? Temperatura maior de 25 graus Celsius. Então a taxa de transferência de calor vai nesse sentido, que ponto, tá? Aí passa aqui pelo ar interno, perde o calor, né? Aqui dentro, até chegar numa temperatura aqui na superfície,
que eu vou chamar de temperatura da superfície aí interna. Então, temperatura da superfície interna, esse aqui é a temperatura interna. Aí aqui, então aqui eu tenho uma resistência à convecção interna, quando a transferência aí de calor ocorre através do ar interno. Aí chego nessa temperatura, dessa temperatura para a temperatura aqui da superfície externa, que é chamada de T1, a gente tem uma resistência à condução, que é a resistência do para-brisa, tá? E depois dessa temperatura de 0 graus Celsius para ir para menos 10, que é a temperatura do ar externo, a gente tem uma resistência à convecção, que é a convecção externa, e a gente chega aqui na temperatura externa, que é de menos 10 graus Celsius. Esse é o sentido aí da taxa de transferência de calor. E onde aparece aí o que a gente quer calcular? O HI. O HI vai aparecer dentro da resistência à convecção interna, né? Que a gente tem, ó, resistência à convecção interna é 1 sobre o HI vezes a área. Quem é a resistência à condução? É o comprimento L dividido por K vezes a área. E quem é a resistência à convecção externa? É 1 sobre o H externo vezes a área. Então, o que a gente quer calcular é a resistência, está dentro da resistência à convecção aí interna. E por ter aí taxa de transferência de calor permanente, né, a gente pode utilizar o conceito das resistências, né? Então a gente representou o circuito térmico e agora a gente pode equacionar essa taxa de transferência de calor. A cada duas temperaturas, a gente faz a diferença de temperatura dividido pela soma das resistências. Então a gente conhece essa temperatura TI aqui, então a gente pode pegar essa temperatura, ou seja, pega a temperatura maior, que seria TI, menos uma outra temperatura conhecida, que a gente sabe aqui T1, que é na condição em que o gelo vai derreter, então menos T1, e a gente divide essa taxa de transferência de calor, vai ser a diferença de temperatura dividido pela soma das resistências. Então a gente vai ter resistência aí de convecção interna mais a resistência de condução, tá? Isso é uma forma de escrever aí a taxa de transferência de calor. Como eu não tenho esse valor, então eu tenho uma incógnita aqui dentro. Eu vou escrever essa taxa de transferência de calor que é aí permanente, de forma que atravessa aí o para-brisa. Eu vou escrever ela com a diferença de temperatura aqui entre T1 e a temperatura externa. Então eu posso dizer que é igual a T1, né, sendo T1 maior aqui, né, menos a temperatura externa, que a taxa de transferência de calor ocorre da temperatura maior para menor, dividido pela resistência que ela encontra, essa diferença de temperatura, que é o R de convecção aí externo. Então a gente pode reescrever trabalhando aqui com essa igualdade. Temperatura interna menos T1 dividido por T1 menos temperatura externa. Isso é igual. Aí aqui eu vou reescrever, né? Soma R de convecção interno. Convecção interno é 1 sobre HI vezes A, tá? Essa área é a área transversal aqui, tá? Mais o R de condução, que é L sobre Ka, dividido pelo R de convecção externa, que é 1 sobre HE
vezes A. E essa área aqui, né, que é a mesma área, é a área da seção transversal dessa parte aqui, elas são iguais. Se a gente colocar, ela está nos dois termos aqui, a gente põe em evidência, vai estar dividindo, então elas simplificam aqui. Então, a gente pode aí isolar, né, aí o HI na equação, reescrevendo. Esse termo vai passar para lá multiplicando, então a gente pode escrever 1 sobre HI externo, que multiplica TI menos T1, dividido por T1 menos T externo, e aqui fica igual 1 sobre HI mais L sobre K. Aí então, como eu quero achar esse HI aqui, esse termo vai passar para lá negativo, então eu posso escrever 1 sobre HI, aí aqui fica 1 sobre HE, TI menos T1, T1 menos TE, menos L sobre K. Aí inverte desse lado, inverte desse, ou, né, eu posso escrever aqui que HI é 1 sobre isso aqui, ou isso elevado a menos 1, né? Posso escrever 1 sobre HE, TI menos T1, T1 menos TE, menos L sobre K, elevado a menos 1, tá? Ou 1 sobre tudo isso. Então, a gente substitui os valores para calcular esse HI. Então, fica 1 sobre HE, HE, que é o externo, é 200 watts metro quadrado Kelvin, 200 watts metro quadrado Kelvin. Tá? Aí aqui de TI, né? Interno é 25, menos T1, T1 é 0, né? As duas temperatura em graus Celsius, T1 é 0, TE menos 10, então menos 10, as duas também em graus Celsius. Aí vai simplificar o grau Celsius, menos o L é de 5 milímetros, o SI é 5 vezes 10 a menos 3 metros, o K é de, tá aqui, né, 1,4 watt aí por metro Kelvin, tudo isso daqui fecha, elevado a menos 1. Então vai ficar invertido aqui, quando elevar a menos 1 a gente vai ter a mesma unidade, né? O metro vai multiplicar aqui o metro quadrado e a gente tem a mesma unidade aí para o HI. Então vamos fazer aí a conta. A gente tem ali, vou começar aqui por dentro, 25 dividido por 10, tá? Aí isso daí dividido por 200 menos 5 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1,4. Tudo isso daí elevado a menos 1. A gente tem o valor aí de 112. 112, a unidade é em watt, metro quadrado, Kelvin. Esse é o coeficiente de convecção interno aqui, que tem que ter, tá? Para que o gelo aqui na superfície comece a derreter ao 0 graus Celsius, tá? Considerando a pressão de um atm. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!